O Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pissom. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bdelho e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é Dion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós estamos, meus irmãos, caminhando com aquela imagem de um zoom que é dado no 6º dia da criação. Nós estamos percorrendo agora a chamada segunda narrativa da criação. Lembrando, primeira narrativa, capítulo 1, do verso 1 ao verso 31. Depois nós temos um parágrafo, uma perícope de transição, que é quando se fala do descanso de Deus, capítulo 2, de 1 a 3. E do capítulo 2, verso 4 até o verso 25, nós vamos encontrar então aquilo que pode ser chamado a segunda narrativa da criação, quando na verdade o foco recai, como eu disse instantes atrás e tenho dito, num zoom que é dado no 6º dia. O que lemos no capítulo 2 é algo específico voltado para o 6º dia. E por que isso? Porque a intenção do autor é mostrar algumas questões em relação à própria formação do povo de Israel. Lembre-se que Moisés, quando escreveu o texto de Gênesis, ele está no deserto. Ele está guiando o povo que havia saído do Egito e estava agora a caminho da terra prometida, Canaã. E era muito natural que Moisés quisesse demonstrar as relações divinas com aquele povo. E para isso ele precisa retroagir historicamente, retroceder historicamente, para verificar o início de todas as coisas. E como é que isso acontece exatamente no 6º dia. A passagem aqui, ela é uma passagem em que, na cena, Eva ainda não está presente. Porque você vai perceber que a criação da mulher só vai acontecer a partir do versículo 18. E nós encerramos a nossa leitura no verso 17. O cenário aqui basicamente é o seguinte: há um homem só, mas nem por isso solitário, porque a gente precisa tomar cuidado com algumas questões. A solidão como sentimento, ela é fruto do pecado. O pecado não havia entrado aqui no mundo ainda, então a gente não pode falar na solidão de Adão, porque isso teria que pressupor o pecado, mas o pecado só vai entrar no capítulo 3. Então o homem está só, mas nem por isso solitário. Mas ele está só. E qual é basicamente o cenário? O cenário é paradisíaco. O cenário é espetacular. E eu fico imaginando, meus irmãos, o fato de, nessa narrativa, considerando a perfeição das obras de Deus, e eu quero que você contemple agora toda a criação, nós estamos no 6º dia, há ordem em todas as coisas, tudo funciona adequadamente, nós não temos problemas de corrupção na natureza,
nos processos naturais da criação, está tudo perfeito, está tudo bem, tudo funciona, tudo produz, vai tudo bem, o homem caminha bem, tudo funciona, mas é interessante que na narrativa ainda dá um zoom mais específico em um lugar de toda a criação, que é o chamado jardim que se encontra no Éden. Isso tem levado algumas pessoas a pensar em algumas questões. Por exemplo, há autores, e não de agora, estamos falando de autores talvez do período da Idade Média, que diziam, por exemplo, que ainda que o conceito de jardim do Éden pudesse ser utilizado estrito sensu, né, ou assim, mais especificamente, para se referir àquele lugar em que Adão está, mas a gente não pode ignorar que o mundo era um paraíso. O mundo era um paraíso, toda a natureza era perfeita. Então você tem um elemento macro da natureza, que é paradisíaco. Sim, veja, tudo funciona, está tudo bem. Não tem corrupção na natureza. Então, é um paraíso. Mas ainda assim ele olha especificamente para um fato, ou para um lugar, melhor dizendo, dentro desse mundo criado que é talvez ali o lugar de ação, de vivência de Adão. Então a gente pode olhar para o Éden, e a palavra Éden significa exatamente isso, paraíso. A gente pode olhar numa perspectiva macro, de olhar o mundo inteiro como um paraíso, porque tudo era perfeito, tudo funcionava, mas a gente também pode olhar mais especificamente para esse lugar, que tem uma localização. Um lugar que é paradisíaco, que tem uma localização e que passa a ser o foco de toda a narração, de toda a narrativa. Deus, diz o texto, havia plantado um jardim no Éden. E é muito interessante porque o trabalho que Deus vai dar ao homem depois, Ele mesmo dá exemplo de como fazer. Isso é bem interessante. O que Deus vai exigir do homem depois, na narrativa a gente vai perceber isso, o próprio Deus dá o seu exemplo. Por quê? Porque Ele planta. Diz o texto aqui que o Senhor Deus, e aí observe esse detalhe, um Deus que é magnífico, que é glorioso, é a divindade na sua totalidade, mas que também é de perto, lembra? Ele é um Deus distante, mas era também de perto. O capítulo 2 começou então a revelar-nos não apenas um Deus somente distante. O capítulo 1 nos apresenta um Deus distante, que é o Deus Criador, está longe de todas as coisas. Mas no capítulo 2 ele é o Senhor Deus, que é a tradução para o nome mais sagrado de Deus, chamado tetragrama sagrado do Yud He Vav He, que são as letras hebraicas que são utilizadas para fazer referência ao nome de Deus. Ele é um Deus distante, transcendente, mas é também imanente, Ele está próximo. E Deus agora está próximo, Ele está próximo da sua natureza, Ele está próximo da sua criação, Ele está próximo do homem. Ele se achega ao homem. E Deus planta um jardim. Ele dá o exemplo, Ele é o primeiro trabalhador, não só pela questão lá da criação em 6 dias, mas porque também no 6º dia Ele planta. Ele planta, diz a passagem. E o que Deus faz? Ele planta, mas Ele precisa de alguém para levar adiante o funcionamento dessas coisas. E o texto diz que Ele colocou ali, no jardim, um homem que tomara. E aí eu volto a dizer aqui, a palavra homem, ela é aplicada especificamente ao sexo masculino. Eva ainda não havia sido criada, ela só vai ser criada no capítulo 2, verso 18 em diante. Aqui nós temos um homem só, mas não solitário. Ele planta e coloca ali o homem que formara. E aí diz o texto que nessa cena paradisíaca, Deus faz nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento. Mas Ele chama a atenção para 2 delas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entre todas as árvores que estavam ali naquele jardim específico, há 2 árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Ele não apresenta detalhes, Ele não fala absolutamente nada em termos de detalhes.
nós precisamos pressupor algumas coisas sobre essas duas árvores. Diz o texto que no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois ele se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá. A terra de Havilá era uma terra mais no extremo oriente. Lutero chega a dizer que a terra de Havilá era a Índia, num comentário que ele faz de Gênesis capítulo 2. E que talvez esse rio fosse o Ganges. Lutero diz isso. É uma afirmação dele. O fato é que existe um primeiro braço da terra de Havilá, Pison, e ele faz um destaque. Ali tem muito ouro. Ali possui um ouro excelente. E eu fico imaginando que ouro já é excelente, né? Por que Moisés teria que dizer que esse ouro aqui é excelente, né? Se o ouro é excelente, não é verdade? Pelo valor dele, é um metal mais precioso e não é de agora. É porque de fato talvez ele fosse puro e de um valor muito maior do que talvez o encontrado em outras regiões do mundo. Mas o fato é que o ouro era excelente. Excelente. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é Gion. Cuxi é o Egito. E esse rio pode ser o famoso rio Nilo. Sabe-se que a terra de Cuxi, e o Antigo Testamento vai falar dos cuxitas, era o povo egípcio. E talvez o principal rio dos egípcios seja de fato, e fosse ainda de fato, o rio Nilo. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o rio Tigre. Ele não dá detalhes, talvez porque fosse conhecido, muito amplamente conhecido. E o quarto, o Eufrates, outro rio também bastante conhecido. Tudo que nós podemos dizer é que não há possibilidade de precisar o local do jardim, apesar dessas informações. Por quê? Porque hoje, basicamente, se você trabalha com as duas primeiras ideias do Ganges e do Nilo, você trabalha com suposições. Você não tem como comprovar que de fato fossem esses rios. O Tigre e o Eufrates, por outro lado, são rios da Mesopotâmia. Eles existem, né? São rios da Mesopotâmia. E muito provavelmente o dilúvio, e aí eu estou antecipando então a uma questão que vai ser narrada somente lá na frente, ele teria alterado as condições geográficas. E por isso os dois primeiros rios, nessa questão do dilúvio, teriam desaparecido. De modo a não termos como precisar o lugar real do Jardim do Éden. Alguns dizem que fica no Iraque, ali na região do Iraque hoje. Isso é uma possibilidade. Mas isso também não é tão importante, precisar geograficamente o lugar. O fato é que, para Moisés, não é? Ao escrever para o povo, havia algum entendimento, alguma compreensão desses elementos. E aí, novamente, algo que Deus diz por meio de Moisés, lá no versículo 8, ele retoma no verso 15. No versículo 8 ele diz, e ali colocou o homem que formara. No versículo 15 ele diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nessas últimas duas sentenças, nós encontramos a vocação humana original, ou suas vocações originais. E há dois elementos que eu quero destacar aqui. O primeiro, nós encontramos nas seguintes palavras: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Primeira vocação a qual eu quero me referir tem a ver com a questão do trabalho. Mas eu não quero olhar o trabalho meramente com os desdobramentos do pecado que vão ocorrer a partir do capítulo 3. Nós estamos olhando aqui o cenário do trabalho num ambiente de perfeição, onde não há
problemas com o trabalho, onde não há dificuldades no trabalhar. Não há problemas aqui. Lembrem-se, pecado não entrou no mundo. Mas é um trabalho também numa perspectiva do Antigo Testamento, que era a perspectiva que o judeu tinha, que o povo hebreu tinha, que o povo de Israel tinha, que era o trabalho como uma maneira de glorificar a Deus. Chegam a dizer, inclusive, que no Éden não existia um templo, porque toda a natureza era o templo que poderia ser utilizado para cultuar a Deus. E que o homem, ao cuidar da terra e lavrar a terra, ele estava adorando a Deus por meio do seu trabalho. A sua vocação estava, portanto, ligada ao trabalho. Primeiro aspecto ligado ao trabalho. E de que, portanto, não havia ainda o templo, não havia um local próprio de adoração, um local de sacrifício, um altar especificamente. Primeiro, porque não havia pecado no mundo, então não havia necessidade de sacrifícios. E segundo, porque de fato a terra, toda a criação, toda a natureza, era um ambiente propício para adorar e para louvar a Deus por meio do trabalho. Meus irmãos, esse ponto para nós é extremamente importante, considerando que na nossa cultura, o trabalho não é uma bênção. A começar da própria origem da palavra trabalho. Na sua origem, a palavra trabalho, ela tinha a ver com um ambiente de tortura, um contexto de tortura. O tripalium, da tortura. E parece que a nossa sociedade, ela herdou esse conceito de trabalho como tortura. O trabalho como uma coisa ruim. O trabalho como um ambiente de dor e sofrimento. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu costumo brincar que uma das perguntas que eu pretendo fazer, é claro que é brincadeira, tá, gente? Quando eu chegar ao céu, é perguntar a Deus por que Ele não permitiu que no processo de colonização do nosso país, naquele período que a Holanda dominou o Brasil, de 1624 a 1648, Ele não estendeu um pouquinho mais. Por quê? Porque a Holanda, ela tinha, e naquela época, hoje ela está, o evangelho está completamente corrompido lá, mas ela era um país de pressuposto reformado. E nos países que foram colonizados por reformados cristãos evangélicos, o conceito de trabalho é totalmente diferente dos países que foram colonizados por católicos. Isso não sou eu que digo. Se você buscar, você vai encontrar inúmeros artigos que vão demonstrar essas questões. Claro que faço isso num tom de brincadeira, mas a nossa cultura, ela de certo modo tem um conceito de trabalho como algo que provoca dor, que traz sofrimento. Sofrimento. Mas não era assim. Não foi desse jeito. Não foi dessa maneira desde o início. O trabalho era o meio pelo qual se poderia servir a Deus. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Cuidar da natureza, cuidar da criação divina. Manter a ordem na criação. E nesse caso, meus irmãos, cabe-nos agora na condição de pessoas que foram redimidas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pensar que essa redenção não alcança somente a minha alma e a nossa alma, mas todos os desdobramentos da nossa vida, e isso inclui o trabalho. O trabalho, ele deve ser para aquele que está em Cristo, algo que glorifica o nome do Senhor. O trabalho deve ser algo que traga glória ao nome do Senhor, que exalte o nome do Senhor, que dignifique o nome do Senhor. E por isso eu já tenho feito a distinção entre trabalho e emprego, que são duas coisas completamente diferentes. Ok? Trabalho e emprego não são a mesma coisa. Trabalho é tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você realiza, mesmo que você não tenha emprego.
mesmo que você não tenha emprego. O trabalho é algo que dignifica a Deus. E quando nós conseguimos um emprego em que o nosso trabalho pode dignificar a Deus, isso é quase a perfeição. Não é? Mas a gente vive sob os efeitos do pecado e a gente sabe o que o emprego é capaz de fazer. Ele consegue, inclusive, ofuscar a nossa mentalidade de trabalho. Mas o trabalho não é ruim, o trabalho é uma bênção. E sabe aquela brincadeira? Eu mato quem inventou o trabalho? Tenta. Vai lá, faz o teste. Vê se você consegue. Vê se você consegue matar quem inventou o trabalho. Porque quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. E o trabalho não está condicionado à existência do pecado. O trabalho existe antes do pecado. Olha o texto. Pecado não havia entrado no mundo, mas Deus colocou o homem onde? No jardim. Para quê? Diz o texto aqui, olha. Para cuidar dele, para cultivá-lo. Isso é trabalho. A redenção precisa alcançar o nosso trabalho. Nós temos que ter prazer no trabalho para glorificar a Deus. A terra pertence a Deus. O mundo pertence a Deus. E não só o mundo, tudo aquilo que nele habita. E todos os que habitam nele. É para a glória do Senhor. Talvez nós tenhamos que reajustar o nosso próprio conceito de trabalho e entender que o trabalho é para glorificar a Deus. E aí, lembrem-se que quando eu disse que o trabalho, ele é algo que não está necessariamente restrito ao emprego. Tudo bem que no emprego você pode desenvolver o trabalho. Mas, por exemplo, as coisas mínimas que nós praticamos e realizamos no dia a dia, como fruto do trabalho. Coisas mínimas. Às vezes é uma dona de casa que está lá cuidando da sua casa, que está cuidando das roupas da família, que está cuidando das louças da casa. Já viu como é que parece haver falta de redenção nesse conceito de cuidar da casa? Parece que há uma falta de redenção sobre o cuidar da casa. Para muitas irmãs, parece ser um peso ter que cuidar da casa. Meus irmãos, minhas irmãs, ao fazer isso, você faz para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Eu não estou dizendo com isso que isso seja especificamente da competência das irmãs fazerem, porque eu acho que nós podemos eventualmente ajudar. Nós, quando eu digo os homens, nós podemos ajudar. Não tem problema nenhum, não há crime nenhum nisso, não há dificuldade nenhuma nisso. Se for possível, que se ajude, mas é para a glória de Deus. Quando você está, por exemplo, cuidando da sua casa, quando você está, por exemplo, cuidando da sua família, irmã, é para a glória de Deus. E eu estou bem ali no terreno da casa. Mas isso pode ir para outros setores, para outras áreas que as irmãs atuam. Então nós temos aqui irmãs que trabalham na área médica, nós temos aqui irmãs que trabalham na área do direito, nós temos aqui irmãs que trabalham na área da educação, nós temos aqui pessoas que trabalham na área de secretaria, nós temos aqui pessoas que trabalham na área de vendas. Você pode fazer isso para a glória de Deus? Sim, para a glória de Deus. Se você encontrar prazer em louvar a Deus por meio daquilo que você faz. Mas deixa eu dizer uma coisa também para você, meu irmão. Você homem, talvez você tenha dito um bombástico amém quando eu disse que as irmãs têm que cuidar da família, têm que cuidar da casa, têm que lavar a louça. Talvez você tinha um bombástico amém, amém. É isso aí, pastor. É? Mas e você? O que você faz? Tudo bem, você pode ter o seu trabalho do lado de fora. E eu entendo que isso é extremamente importante, nós temos que glorificar a Deus. Ainda predominantemente nós temos um número grande de homens que saem para trabalhar, mais do que as mulheres. Isso é verdade. Mas você pode ser útil também dentro da sua casa. Você que é aposentado, não adianta você colocar a carga sobre a mulher. Vá lá, ajuda a sua esposa. Lava o seu copo. Não espere 6 meses para trocar um chuveiro.
Ou trocar a lâmpada queimada. Porque tem homem que briga, né? Com a mulher que lembra a cada 6 meses que ele precisa trocar a lâmpada do quarto. Você não precisa disso. São nas pequenas coisas que a gente glorifica a Deus. Nos pequenos detalhes a gente glorifica a Deus. O trabalho é uma bênção. O problema é que parece que a gente separa o espiritual do material, do trabalho. Quando na verdade o trabalho aqui na criação era para a glória de Deus. Era para a glória de Deus. E deve ser para a glória de Deus, porque a graça do Evangelho de Cristo nos visitou. Então essas coisas precisam ser redimidas também. A nossa vocação, o trabalho é uma bênção. Na nossa vocação nós temos que buscar os caminhos melhores para glorificar a Deus. Mas a nossa vocação, a gente não tem o direito de roubar aquilo que é de Deus. Por isso que antes de falar do trabalho, ele falou do descanso. Não é verdade? Na narrativa há descanso. E descanso para quê? Para contemplar a criação e para contemplar a Deus. Mas as pessoas estão tão presas ao trabalho, talvez pelo amor ao dinheiro, que deixam de praticar as coisas mais simples para glorificar a Deus. E aí, cumpre-se a palavra do Senhor que diz que de fato o dinheiro é a raiz de todos os males. Você já viu como é que a gente viaja? Já viu como é que a gente... se eu tiver dinheiro, se um dia eu tiver bastante dinheiro, ainda tem aquele miserável que diz, se eu ganhar na Mega Sena, porque para mim é miserável. Se eu ganhar na Mega Sena, minha vida vai mudar. Se Jesus não mudou sua vida, meu irmão, não vai ser milhões que vai mudar. Só me não muda não. Você vai dali de mal a pior. Porque o dinheiro vai ser o seu senhor. Ele vai governar a sua vida. E vai te dar cada lapada, cada lambada que você vai aprender. Quer dizer, eu espero que aprenda. Porque muitos naufragam. Muitos naufragam. O trabalho é uma bênção, meus irmãos. Nós precisamos entender como uma bênção. Desde que ele não nos prive o direito de dar a Deus o que lhe convém. Eu havia chegado a uma conclusão por conta da pandemia e aquilo que a pandemia fez com o mundo, né? A pandemia reajustou a maneira do mundo viver. O próprio conceito de trabalho, né? Quantos de nós não tivemos que passar a trabalhar em home office? Tivemos que aprender, né? A trabalhar em home office. Mas eu conversei com uma pessoa recentemente, adoecida. E uma das questões que essa pessoa me disse foi isso: pastor, essa doença ela veio para mostrar que a gente não precisa de muita coisa. Bastam poucas coisas. Às vezes a gente se mata de trabalhar, e do jeito que o dinheiro entra, ele vai. E não é verdade? Uma coisa. E a gente deixa, e a gente se priva de fazer as coisas que realmente valem a pena, como por exemplo louvar a Deus e exaltar o Senhor. O problema é que nós precisamos às vezes de uma pandemia para entender isso, e às vezes até de uma doença. Isso não é bom. O trabalho glorifica a Deus, mas ele não deve privar-nos das coisas de Deus. Segunda vocação que o texto fala-nos aqui, estão nas seguintes palavras: o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa vocação ela está muito mais ligada ao parâmetro da obediência que nós devemos a Deus. Muitos têm se dito sobre a árvore da vida, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema é que é um terreno difícil de você estabelecer com precisão o conceito. Mas a gente pode pressupor algumas questões aqui. Interessante que lá no verso 9 ele já havia falado de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas agora no verso lido, verso de número 17, ele não vê problema algum em comer da árvore da vida.
Porque ele não cita a árvore da vida, ele diz que o problema está em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que a árvore do conhecimento do bem e do mal não tinha nada de espetacular nela. Talvez fosse um fruto qualquer. Que Deus colocou, que Deus impôs limites para que o homem fosse preservado dentro do contexto, do conceito de liberdade diante de Deus e de obediência propriamente dito. Muitas pessoas também acham que esse texto está falando que ao comer do fruto, então o homem passaria a conhecer o bem e passaria a conhecer o mal. Bom, isso não é verdade. Por uma razão muito simples. O bem o homem já conhecia, ele não precisava comer para conhecê-lo. Alguém pode dizer, mas ele não conhecia o mal. Sim. Mas o fato de que eu não posso manter a primeira parte da sentença, isso inviabiliza a segunda também. Ou Deus não havia revelado o que era bom para o homem? Se Deus havia revelado o que era bom para o homem, então ele já conhecia o bem, ele não precisava comer para conhecer o bem. Então, o bem pode não ser aquilo que a gente acha, de que o homem não conhecia absolutamente nada, então ele passa a conhecer o bem e, consequentemente, conhecer o mal. Não é este o ponto. Muito provavelmente o que o texto está dizendo é que o homem passaria, ao comer do fruto, a perceber o bem que ele deixou de ter e ganhar, e o mal que passou a impor sua vida. Então aqui não é o comer para obter conhecimento, é o comer para perceber a privação do bem que passaria a existir por causa do pecado, mas ao mesmo tempo os efeitos do mal por causa do pecado também. Mas essa árvore provavelmente era uma árvore qualquer, de um fruto qualquer, mas onde Deus havia colocado ali limites. O texto nos diz, meus irmãos, que o homem poderia comer livremente de tudo. Ele podia comer livremente de tudo. Gente, pare para pensar. Ele podia comer livremente de tudo. Havia apenas uma árvore que Deus disse, nessa aqui não, essa aqui não. Mas aonde estava posto os olhos do homem quando ele é seduzido pela serpente? Exatamente para o elemento proibido. O elemento proibido. Aquilo que não convinha, aquilo que não deveria acontecer. Deus diz, olha, coma livremente de qualquer árvore do jardim, inclusive da árvore da vida. Porque o texto diz, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele não fala de não comer da árvore da vida. Ele menciona a árvore da vida lá atrás, mas aqui ele não menciona. Parece que o problema está na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que ela provocaria? Ela provocaria a perda do bem divino e o ganho do mal derivado do pecado. Era isso que aconteceria caso o homem desobedecesse. E a evidência disso está no fato de que no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Observe que a entrada da morte, ela estava vinculada ao elemento da obediência. E me parece que esse é o princípio que vai se desdobrar por toda a revelação do Antigo Testamento. Por quê? Em toda a revelação do Antigo Testamento, a gente vai ter sempre de um lado a obediência e a desobediência. Por exemplo, várias vezes Deus disse ao povo, faze isso e viverás. Faz aquilo e você será amaldiçoado. Então era o contexto sempre de bênção e maldição. Bênção e maldição por todo o Antigo Testamento. Parece que aqui Moisés já está apresentando a origem de todas as coisas. O perigo de todas as coisas. O perigo do homem. O perigo da humanidade. O perigo que a humanidade correria por conta da desobediência. Então, a gente pode criar várias teorias e criar tantas coisas, mas não me parece que isso é... Moisés não escreveu para debates. Moisés disse, olha, Deus colocou limites. Ele estabeleceu limites. Esse limite deveria ser obedecido pelo homem, mas o homem buscou desde o início muitos artifícios e pecou contra Deus. Ele optou pelo caminho da desobediência. E aí vem um ponto importante, né? Porque o homem era livre e ele perde a sua liberdade por conta da sua desobediência. Livre o homem era. Ele era livre inclusive para não comer.
E não comendo, ele não teria os efeitos do pecado sobre ele, sobre toda a humanidade, sobre toda a natureza, porque também a natureza sofre com a entrada do pecado no mundo. Mas na sua liberdade, o que é que ele faz? Ele desobedece. E desde então tem sido estabelecido o seguinte princípio, né? O livre-arbítrio, ele só nos leva ao pecado. O livre-arbítrio, ele não nos leva a fazer o que Deus se agrada. O livre-arbítrio sempre nos leva a pecar. E se ele sempre nos leva a pecar, é porque ele não é livre. Querem fazer um teste? Vamos pressupor que todos nós aqui temos livre-arbítrio, ok? Vamos pressupor isso. Meus irmãos, nós amamos a Deus? Sim ou não? Amamos. Nós estamos interessados nas coisas de Deus? Sim ou não? Estamos. Estamos interessados em viver uma vida santa? Para honrar a Deus? Para glorificar a Deus? Para fazer o que Deus ordena? Eu acho que a resposta é positiva para todo mundo, né? Então por que você não usa o seu livre-arbítrio para alcançar tudo isso? Basta você querer. Vamos lá. Pega o seu livre-arbítrio. Se você sabe que o pecado é algo que ofende a Deus, que você quer agradar a Deus, você quer agradar o Evangelho de Deus, você quer proclamar o reino de Deus, você quer viver de modo santo, você quer expurgar o pecado da sua vida, você sabe que tudo isso é mal e você tem livre-arbítrio, então é simples. Para de pecar. Vamos lá. 24 horas só de teste. Só 24 horas. Vamos lá. Você não é livre? Você não tem livre-arbítrio? Não peca, não peca. Não peca. Passe 24 horas sem pecar. Mas você vai sozinho, porque eu não vou. Por uma razão muito simples. Eu sei que não é possível. E se não é possível, é porque eu não sou tão livre assim. Esse é o ensino da Bíblia. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo. O escravo está aqui para fazer as coisas do seu Senhor. Só que nós temos um outro Senhor, que não é o pecado, é Cristo. E nem nessa condição nós temos livre-arbítrio, porque nós somos chamados a fazer aquilo que Ele determina em Sua palavra, e se não fizermos, nós iremos sofrer as consequências. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal geraria morte do homem. E é muito interessante esse aspecto, se nós antecipamos a narrativa da queda. Vai dizer que depois que Adão pecou, ele ainda viveu muito tempo, correto? Sim ou não? Muitos anos. Ele viveu muito tempo. Então Deus equivocou-se, né? Porque diz o texto, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E ele não morreu no dia. O ponto é, o texto se equivoca e, portanto, Deus se equivocou? Ou será que ele também estava falando de uma outra dimensão da morte? E aí, eu utilizo 2 parâmetros para olhar para essa passagem. E aí nós vamos ter que aplicar o anacronismo de toda a Bíblia, né? De que a morte aqui é o estado espiritual do homem em relação a Deus. Ele está separado de Deus. Mas também, naquele dia, para usar uma linguagem um pouco mais científica, o homem começou a morrer. O homem começou a morrer. O processo de degradação do corpo estava sob uma rotina que culmina na nossa morte. Confessar uma coisa. Algumas semanas atrás, uma foto minha, eu não sei exatamente o que eu olhei. Gente, isso aqui meu estava tudo enrugado.
Tudo enrugado. Eu falei, não é possível. Não, sou tão jovem, né? Sou tão jovem, está tudo enrugado. Eu falei, Senhor da glória. Eu olhei para minha mão, era toda enrugada. Eu falei, meu Deus, estou morrendo. Boa parte de nós já estamos declínio abaixo, né? Não tem jeito. Isso não significa que eu morrerei primeiro que alguns de vocês, que todos vocês, ou que a pessoa mais velha morrerá primeiro que todo mundo, porque você jovenzinho pode ir, bater as botas bem antes. E falo isso porque o Jonatas acabou de olhar para o Sérgio. Não sei o que ele quis dizer, mas o Jonatas pode bater as botas muito antes do Sérgio. Pode. Como qualquer um aqui. Mas o fato é que num processo natural da vida, minha gente, estamos chegando ao nosso ocaso à medida que o tempo passa. É isso que o texto está falando. Todos nós morreremos. Mas essa morte, ela será física. E ela já foi vencida pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos a garantia que depois da nossa morte, isso é, se Cristo não voltar antes, né? Se morrermos, nós também ressuscitaremos na sua vinda. E aí não mais a morte, nem a espiritual, que já não tem efeito sobre nós porque estamos em Cristo, e nem a morte física, não terá mais efeito. Não terá. Quando o texto diz, no dia em que dela comer, certamente você morrerá, Deus estava antecipando o perigo que a humanidade correria e que hoje é realidade. É realidade. Sobre os homens, sobre as mulheres, sobre todos nós. Mas o fato é que nessa passagem Deus estabeleceu também um ponto da vocação de obediência a Ele. Na criação nós somos chamados a obedecer a Deus e a fazer a sua vontade. Claro, pelo trabalho também, mas fazer a vontade de Deus dia após dia. E é muito interessante o que o Novo Testamento diz quando afirma que Ele nos capacita para isso. Por que nós podemos obedecer? Porque somente queremos? Não, porque nós somos abençoados com as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, para obedecermos a Deus. O chamado é a obediência. O chamado é para servir ao Senhor. Nós somos chamados, portanto, a adorar o Senhor. E aí eu preciso dizer que isso, embora não seja contemplado por todas as pessoas que vivem no mundo, deve ser ao menos contemplado pelo povo de Deus, povo redimido, que entende que o trabalho deve ser redimido e que entende também que vivemos para a glória do Senhor. Por isso que Paulo, ele entendeu bem isso e ele diz, muito claramente, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. E fazer qualquer outra coisa aqui, você pode incluir coisa. Você pode dizer coisas. Vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Na criação fomos feitos para a glória de Deus. Nós cantamos, não hoje, e nem cantaremos hoje, mas nós cantamos aqui de quando em vez. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória. Só que existe um mais, né? Existe um porém. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Mas Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então vivamos para o louvor da glória do Senhor. No seu trabalho, na sua família, no seu emprego, na igreja, na sociedade. Vivamos para a glória do Senhor. Deus nos criou para isso. Para glorificar a Deus. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente de tudo. Vivermos para a glória do Senhor. Esse é o chamado que temos e é nessa linha que devemos caminhar. Deus seja louvado, Deus seja glorificado e que todos nós glorifiquemos a Deus sempre, a cada dia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.